Tudo tanto! Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e o Santos cada vez mais se encaminha, se aproxima, se condena ao rebaixamento. O Santos mais uma vez é derrotado e em circunstâncias normais talvez não fosse ser uma derrota tão terrível, mas ela novamente expõe algumas das falhas deste time e do treinador. E é sobre isso que vamos falar. Então o Santos foi ao Maracanã, ao Rio de Janeiro, perdeu por 1-0 para o Fluminense, em um jogo que até não jogou tão mal, eu acho, até teve uma certa segurança na defesa no primeiro tempo, mas novamente é derrotado pelos gols tomados no segundo tempo, no caso um só, o que é quase um feito para esse time do Turra. Como eu falei no pré-jogo, esse time do Turra sempre toma pelo menos 2 gols no segundo tempo. Tomou um só, não fez nenhum, novamente é derrotado e acho que muito em breve o Turra não deve mais ser treinador e acho que corre um risco muito disso acontecer na próxima partida contra o Atlético Paranaense, a depender do resultado. Então falaremos aqui deste Santos e Fluminense. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilhe, comente aí. Vamos discutir e desabafar um pouco sobre este Santos, que foi a campo com o João Paulo, surpreendendo um pouco, ele não era tão certeza, mas felizmente era o João Paulo, senão possivelmente a derrota seria pior. Joaquim e Alex, aí sim uma surpresa, Alex na zaga, no lugar do Messias, e até não foi tão mal também, tirando o gol tomado, e depois que o Toa desmontou o time. João Lucas e Dodô nas laterais, Rodrigo Fernandes, Dodi e Jean Lucas no meio, Lucas Lima um pouco mais à frente, com Mendonça e Marcos Leonardo fechando o ataque. Basicamente o time que, muito semelhante ao time que entrou em campo contra o Botafogo, que conseguiu abrir 2-0, mas dessa vez não foi o que aconteceu. O Santos começou bem e o Fluminense começou quebrando muito o time do Santos. Com 20 minutos de jogo, 3 jogadores do Fluminense já estavam amarelados. E aí, na minha opinião, se for falar de arbitragem, eu acho que o árbitro resolveu, não sei se tomou bronca de alguém superior, não sei o que aconteceu, mas ele deu uma freada aí nos cartões amarelos do Fluminense, porque o que eu sempre acho com relação a faltas e cartões é: não existe erro se existe coerência. Se o cara decidiu dar um cartão amarelo ou um cartão vermelho em algum lance, ele precisa usar os mesmos critérios para todos os lances. E eu acho que os 3 amarelos que ele deu no primeiro tempo para o time do Fluminense foram corretos, foram faltas que eram para amarelo, seja por cortar contra-ataque, seja pela intensidade da falta, ou pela questão da repetição. As 3 faltas foram em cima do Marcos Leonardo, tomou muita falta, ele tomou mais uma aos 42 do segundo tempo, mais um amarelo para o time do Fluminense. E aí o árbitro meio que parou de dar esses amarelos para o Fluminense. Inclusive, alguns jogadores do Fluminense poderiam ter sido expulsos. E eu não sei se para compensar, mas ele deu um amarelo pro Dodô no começo do segundo tempo, absolutamente fora dessa linha que ele estava seguindo. Assim. Foi uma falta normal, não foi uma falta cortando o contra-ataque, não era um lance de perigo. E não foi forte. Ele acabou dando esse amarelo. Depois até o Dodô fez uma falta que poderia ser para amarelo, e aí ele não quis expulsar, então faltou aí a coerência do árbitro, e isso é sempre uma coisa passível de críticas. Falando do jogo em si, o Santos manteve uma certa segurança no primeiro tempo, acabou numa falha fazendo um pênalti. Acho que foi até o próprio Alex que fez, enfim, ou foi João Lucas, não tenho certeza agora, mas um pênalti besta, uma bola que estava indo em direção à linha de fundo, mas que o João Paulo conseguiu pegar um pênalti. O pessoal critica muito o João Paulo por não pegar pênaltis. Ele pegou, claro que o pênalti foi mal batido, eu sempre falo, pênalti bem batido entra, inevitavelmente. Foi um pênalti mal batido, mas o João Paulo conseguiu fazer a defesa, que inclusive gerou um contra-ataque perigoso do Jean Lucas, finalizou para fora, mas foi uma boa chance. E
No final, nos acréscimos, Rodrigo Fernandes tomou amarelo, senão não seria Rodrigo Fernandes, e com isso, se eu não me engano, ele tá fora do próximo jogo contra o Atlético Paranaense na Vila Belmiro. No intervalo, o Turra não fez substituições, mas poderia, por exemplo, ter tirado o Mendonça, que estava muito mal na partida. Muito, muito mal. Errando passe, errando domínio. Tava um troço assim, bizarro, sempre no lugar errado. Acho que o Mendonça deveria ficar um pouco mais próximo da área, mas com o Marcos Leonardo isso não funciona direito. E depois que entrou o Ganso e o Keno, o Turra resolveu começar a fazer mudanças. O Fluminense passou a pressionar um pouco mais. E aí ele tirou o João Lucas, que deu uma cãibra, não sei, sentiu uma cãibra, e ele tirou o Mendonça para colocar o Lucas Braga. 5 minutos depois, ele tira o Jean Lucas e o Rodrigo Fernandes para colocar Luan Dias e Camacho. E aí, para mim, é onde o Santos perdeu o jogo, ou perdeu totalmente a chance de ganhar, porque ele tira um volante marcador para colocar o Camacho, que enfim, não faz muita coisa, mas tira o Jean Lucas e mantém o Lucas Lima para colocar o Luan Dias, que até agora não mostrou futebol. E o Camacho, convenhamos, não é esse jogador também. O João Lucas pelo Gabriel Inocência é meio que normal, mas quando ele tira o Mendonça para colocar o Lucas Braga, para mim é uma assinatura de que falta estudo ou ousadia, ou as duas coisas. Porque se a gente lembrar, a única vitória do Santos fora de casa nesse campeonato foi no Rio de Janeiro contra o Vasco. Vocês lembram quem marcou o gol? Sim, ele, David Washington. Como que o David Washington não entra nesse time para entrar Camacho e Lucas Braga? Não faz sentido. E aí, com uma substituição para ser feita, eu pensei, bom, vai entrar o Furt em algum momento, só que não vai ser possível fazer aquela dupla ou David com Marcos Leonardo ou David com Furt, já que tanto o Furt quanto o Marcos Leonardo tem essa característica de jogar mais próximos do gol. E o David que consegue fazer mais essa posição de fora da área, sair um pouco mais da área. Com isso, o Santos teve pouquíssimas chances. No segundo tempo, ainda teve um chutão para frente que virou um lançamento para o Marcos Leonardo, meio que pegou a defesa do Fluminense um pouco desguarnecida. O Marcos Leonardo acabou finalizando para fora, mas foi a única chance do Santos concreta no segundo tempo. E aí, já próximo do final da partida, aos 35 do segundo tempo, o 37, enfim. Não, peraí, 77 é 32. 32 do segundo tempo, o Santos, para variar, vacila, mas o vacilo mesmo começou num lance de ataque. O Luan Dias estava com a bola na área do Fluminense, ele pegou até numa posição relativamente boa, podia ter cortado para o meio finalizado ou tentado o passe, ele puxa para a linha de fundo e consegue perder a bola sem gerar nem um escanteio, nem o tiro de meta para o Fluminense, que seria melhor, porque pelo menos daria um certo tempo. Ele simplesmente entrega a bola para a defesa do Fluminense, que puxa o ataque. Os dois zagueiros estão marcando o Cano, e eles perdem na corrida. O Cano consegue finalizar a bola antes de algum dos dois conseguir tirar da trajetória. Aí gol do Fluminense. E, bom, pelo que o Santos vinha jogando, a gente meio que sabia que esse gol ia ser o fim da... ia ser o resultado final. O Santos não ia ter força, só se achasse um gol eventualmente para empatar, mas a chance era muito pequena. E aí, já pouco depois do gol, o Turra tira o Lucas Lima para colocar o Furt, então fica ainda com o Mendonça em campo, coloca 3 atacantes, mantém o Marcos Leonardo, mas tira o meio armador, deixando essa função para o Luan Dias. E aí, obviamente, o Santos não conseguiu fazer mais nada. Ainda no final do jogo, o João Paulo, o Lucas Braga e o Camacho tomaram cartão amarelo. Então deu pro David Braz entrar, e eu acho que ele falhou numa bola lá, mas que acabou não dando em nada. E esse foi o final da partida. Com este resultado, o Santos se mantém com 17 pontos. Só que, enquanto eu gravo este vídeo, o Corinthians já passou o Santos com um jogo a menos. Então, o Corinthians tem 19 pontos, venceu o Vasco, mas tem um jogo a menos que o Santos e 2 pontos a mais. E o América Mineiro, por exemplo, que é o penúltimo colocado, ele quase alcança o Santos se vencer os 2 jogos, porque o América Mineiro tem 2 jogos a menos que o Santos, com 10 pontos. O Bahia acabou de empatar com o São Paulo, então o Santos está em 15º, tem entre eles o Goiás, entre ele e a zona de rebaixamento o Goiás, só que o Goiás tem um jogo a menos, então o Santos pode não só beirar a zona do rebaixamento, como a depender do que acontecer,
Porque se o Coritiba vencer, é que o Coritiba pega o Botafogo, né? Não é um jogo simples, mas pode acontecer. O Goiás ganhou do Botafogo. O Coxa pega o Botafogo, se vencer, ele empata em número de pontos com o Santos e acho que passa no número de vitórias. Deixa eu ver. Fica com o mesmo número de vitórias, mas o saldo de gols do Coritiba é maior. Então, não o número de gols marcados, mas o saldo de gols é melhor. Eu acho que esse é o primeiro critério. Se o Coritiba vencer, o saldo de gols é melhor? Não, ainda não. O Coritiba tem menos 4 de saldo. Mentira, 16, 26, menos 12 de saldo. O Santos tem menos 8. Então, caso o Coritiba vença o Botafogo, o Santos não entra na zona do rebaixamento por detalhes, assim, por número de gols marcados e gols sofridos. E o Goiás ainda tem um jogo a menos, pode passar o Santos. Ou seja, a situação é muito complicada e eu acho que, caso não vença o Atlético Paranaense no próximo final de semana, no próximo sábado, o Turra deve cair. Acho que, mesmo que a diretoria não faça isso, o Turra precisa cair porque o time não melhora, o time não consegue resultado, não tem a evolução necessária e acaba. O Santos está cometendo os mesmos erros que cometeu antes, de condicionar contratação para treinador, de contratar treinador sem convicção, e aí contrata errado, mas da primeira dificuldade já tira. Eu acho que contratar o Turra em si foi um erro, já falei isso, não escondo, sempre achei. E mantê-lo vai acabar sendo pior, mesmo que, sei lá, traga o Mano Menezes, enfim, não sei. Mas eu acho que não é um treinador que vá ajudar o time nesse momento. E a tendência é o pior acontecer. Lembro, o Santos conseguiu jogar bem o primeiro tempo contra um Fluminense que se poupou, porque terça-feira tem o jogo de ida da Libertadores contra o Argentinos Júnior. No segundo tempo, o Santos começou a colocar seus reservas, que são muito piores, e o Fluminense começou a colocar seus titulares. E isso que o Marcelo nem entrou em campo. Então, a chance era do Fluminense ter um time muito melhor para conseguir vencer este Santos. Então, eu acho que a gestão Rueda precisa tomar alguma atitude com relação a este comando técnico. O Santos volta a campo contra o Atlético Paranaense no sábado na Vila Belmiro. O Atlético Paranaense vai vir também, né, numa sequência de jogos por outras competições. Ele foi eliminado da Copa do Brasil, mas ainda está na Libertadores, então imagino que tenha jogo. Tem jogo na terça-feira também, aí ele joga sábado contra a gente. Depois possivelmente vai ter o jogo de volta. E nesse meio tempo o Santos novamente vai treinar e a tendência é que não mostre evolução. E no pré-jogo do Atlético eu falaria o porquê que eu acho que, caso perca do Atlético e o Turra siga treinador até lá, deve ser mandado embora, assim, precisa ser mandado embora, porque o nível de evolução desse time, caso não vença o Atlético, é algo muito, muito, muito preocupante. Na verdade, assim, mesmo vencendo, já que tomou a decisão errada, que corrija, e a correção é o Turra não ser mais treinador do Santos. Certo, pessoal? Então, este é o nosso preocupante vídeo. Agora ficar mais uma semana de trabalho aí. Vamos ver se chegam, né? Se são confirmados outros jogadores. Parece que o João Basso tá acertado já. Tem o Vargas, o zagueiro, acho que é Juan Pablo Vargas. E alguns outros jogadores que estão em vista do Santos, estão em negociação. A janela já está quase fechando, então saberemos muito em breve quais serão os jogadores do Santos para este segundo turno, em que o Santos precisa urgentemente se recuperar. Lembrando, o turno tem mais 2 jogos. O Santos tem 17 pontos. Está muito. Caso vencesse, se vencer os dois, ainda assim, né? Aí chegaria a metade do número de pontos que precisa para escapar. Vai conseguir? Não acredito nisso. Mas temos que torcer para que exista uma recuperação. Certo, pessoal? Este foi o nosso vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram. Muito obrigado a todos que acompanham nosso canal. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha. E desabafe, comente o que você acha deste Santos. E se está na hora ou é muito cedo para mandar o Turra embora. Eu acho que não deveria nem ter vindo. Já que veio, o Santos não mostrou resultado. Já é hora de procurar outro treinador. Obrigado a todos e para cima deles. Um abraço.